Você já sentiu aquele frio súbito na espinha? Uma paralisia que começa na sola dos pés e sobe como uma corrente elétrica até o coração. Só de imaginar cruzar o caminho de quem um dia fragmentou a sua alma. Talvez você tenha passado noites em claro, num diálogo interno exaustivo, ensaiando o que diria, como agiria, qual expressão usaria para provar que a dor não te venceu. Existe um desejo secreto em quase todo sobrevivente. O desejo de ser visto em sua vitória por aquele que tentou te destruir. Mas há um mistério profundo acontecendo no invisível, nas camadas que os olhos físicos não alcançam. Enquanto você teme o reencontro, o narcisista teme algo infinitamente maior. Ele teme a sua cura. E não é uma cura baseada em conquistas externas. É a cura do olhar. E quando isso acontece, algo dentro dele entra em colapso. Porque se você ainda sente que precisaria exibir que está bem para se sentir vitoriosa, sinto te dizer com toda a clareza: você ainda está vivendo sob a sombra dele. O paradoxo narcisista que Jung nos ajuda a desvendar é este. O narcisista não teme o seu ódio. O ódio ainda é um vínculo energético poderoso. Ele não teme a sua felicidade esfuziante, que ele rotulará de farsa. Ele teme uma coisa única, profunda e definitiva. Ele teme o seu vazio. Aquele momento em que ele olhará nos seus olhos e não encontrará nada. Nem mágoa, nem desejo de vingança. Apenas o silêncio de quem finalmente se encontrou. E não precisa mais de testemunhas para a própria luz. E é exatamente aqui que tudo muda. Hoje, vamos mergulhar na mente sombria de um manipulador no exato instante em que ele tenta acessar os seus antigos botões emocionais e percebe, com um choque de realidade, que o painel de controle foi desativado. Vamos entender por que a sua paz é, literalmente, o veneno que dissolve a máscara dele. Vou simplificar isso para você. Para entender o que o narcisista sente ao te reencontrar curado, precisamos primeiro entender o que você representava na economia psíquica dele. Carl Jung, o cartógrafo da alma humana, nos ensina que o narcisista é um ser que não possui um self sólido. Ele é uma persona vazia. Uma casca socialmente construída que precisa desesperadamente de um espelho externo para acreditar que possui uma alma, um brilho, uma importância. Por anos, esse espelho foi você. Você refletia a inteligência dele como se fosse genuína. Você validava a falsa bondade dele até ele acreditar na própria mentira. Você era a superfície onde ele projetava a imagem idealizada de si mesmo. Quando ele te reencontra hoje, a expectativa dele é puramente funcional. Ele quer encontrar a antiga superfície. Mas o que ele encontra é exatamente o que ele mais teme. Ele espera ver aquele brilho de dúvida no seu olhar, aquela inclinação de cabeça que busca aprovação, ou até mesmo aquela dor que diz, sem palavras: você ainda tem poder sobre o meu estado emocional. Mas no processo de cura, algo que Jung chama de self constelado aconteceu dentro de você. Você parou de buscar o reflexo no mundo externo e passou a habitar o seu próprio centro. O espelho quebrou, ou melhor, o espelho se tornou opaco para ele e transparente para você. Quando o narcisista olha para o empata curado, ele sofre o que a psicologia profunda chama de aniquilação simbólica. Como ele vive de projeção, não encontrar o próprio reflexo em você equivale à morte psíquica. É como estar diante de um abismo negro onde antes havia luz. O pavor dele não é por ter te perdido. É por perceber que, sem o seu reflexo, ele não consegue mais sustentar a própria ilusão de grandeza. Muitos cometem o erro de tentar provar a cura através de excessos. A roupa impecável, a vivacidade forçada, as conquistas exibidas. Entenda, isso ainda é reflexo.
Isso ainda é dizer: olha o que eu fiz para você notar. O verdadeiro choque para o narcisista é a sua neutralidade. É o olhar de quem observa uma chuva forte através da janela. Você vê a chuva, sabe que ela molha, mas não tenta mudá-la. Ver o narcisista como um fenômeno clínico e não mais como um carrasco é o que retira dele o oxigênio da autoridade. Pare agora. Escreva nos comentários: eu não sou mais o espelho de ninguém. Imagine que durante todo o tempo do relacionamento, o narcisista possuía um molho de chaves mestras. Ele sabia exatamente qual frase sussurrar para ativar a sua culpa. Qual silêncio usar para disparar a sua ansiedade? Qual elogio estratégico lançar para reacender a sua esperança? No reencontro, ele agirá como um autômato. Tentará girar as mesmas chaves. Ele usará os chamados ganchos de memória. Um comentário ácido sobre como você parece cansada. Uma lembrança distorcida de um momento em que você falhou. Ele está testando seus botões psicológicos. E ele espera resultados, porque sempre funcionou antes. Mas o empata que atravessou a noite escura da alma desenvolveu algo que a neurociência moderna e a psicologia de Jung chamam de regulação emocional autônoma. Nesse estado, o seu sistema nervoso não entra mais em modo de luta ou fuga diante das provocações dele. Você se tornou o seu próprio sol. Não é mais um satélite orbitando o humor sombrio de outra pessoa. Pela primeira vez, o narcisista lança a isca e ela sequer toca a superfície da água. Não há tração, não há reação. E o que ele sente nesse momento é uma frustração que beira a agonia física. Para o ego narcisista, é como se as leis da gravidade tivessem parado de funcionar. Na análise do comportamento, chamamos isso de efeito de extinção. Quando um comportamento de controle para de receber o seu reforço, que é a sua perturbação emocional, o manipulador entra em colapso interno e então ele aumenta a dose. Se o desprezo não funcionou, vem a raiva teatral. Se a raiva não funcionou, vem o choro repentino, o vitimismo. É o esforço final de uma criança que percebe ter perdido o controle sobre seu brinquedo favorito. Se você permanecer no seu centro, firme e silenciosa, ele atingirá o ponto de exaustão. A sua paz é o veneno que ele não consegue digerir. E é nesse momento que ele percebe que perdeu você de verdade. Existe um sentimento que o narcisista jamais confessará, nem sob tortura. Jung chamaria de inveja ontológica. Diferente da inveja comum por bens materiais, essa inveja é do ser. Ele não inveja o que você tem, ele inveja o que você é, e isso muda completamente o jogo. Por trás da máscara existe um deserto de ecos, um vazio existencial que ele tenta preencher devorando a energia de pessoas empáticas. Quando ele te reencontra curado, ele não vê apenas alguém que superou o término, ele vê alguém que alcançou a totalidade. Uma alma que se tornou inteira, que abraçou as próprias sombras e por isso emana uma luz que não pode ser simulada, comprada ou roubada. Ao notar a sua integridade, o narcisista sente um profundo senso de inferioridade, disfarçado, como sempre, de desdém. Ele dirá aos outros que você ficou arrogante, que se acha melhor que todo mundo. Aprenda o código secreto. Para quem vive na mentira, a sua verdade é uma ofensa pessoal. A sua mera presença denuncia o vazio dele. Por isso é muito comum que, ao perceber essa sua totalidade, ele tente a manobra da ressedução. Mas não existe um pingo de amor nesse movimento. Ele tenta te seduzir novamente, apenas para provar a si mesmo que ainda pode corromper a sua luz, que ainda consegue te arrastar de volta para o lamaçal da dúvida. Se ele falha, ele é atingido por uma sensação de finitude e velhice psíquica.
Ele percebe que você floresceu, enquanto ele apenas envelheceu. Chegamos agora ao momento em que você transmuta a dor em autoridade espiritual. Por muito tempo, o narcisista usou você como depósito. Ele despejava em você as frustrações dele, as inseguranças dele, as culpas que era covarde demais para carregar. E você andava curvada sob o peso de um fardo que jamais te pertenceu. O temperamento dele, a frieza dele, a infidelidade dele, tudo isso pertence à biografia dele, não à sua. Feche os olhos por um segundo. Imagine toda essa sujeira emocional se desprendendo da sua pele como poeira cinza ao vento. Sinta o alívio físico dessa imagem. Cada camada que cai não é fraqueza, é reconhecimento de que você carregou o suficiente e que agora se recusa a carregar mais. Esse é o ato de divórcio energético. Você está declarando ao campo vibracional que o banquete acabou, que você não é mais responsável por carregar a sombra de quem se recusa a olhar para o próprio espelho. Repita isso como um corte definitivo. Eu entrego o que não é meu. Eu resgato a minha essência. Escreva isso agora nos comentários para ficar guardado no subconsciente da alma. Na mitologia, quem olhasse diretamente para a Medusa era transformado em pedra. Na relação abusiva, o olhar do narcisista tinha exatamente esse poder. Ele te paralisava, te petrificava na dúvida e no medo. Mas ao se curar, você realiza o feito de Perseu. Você usa o escudo da sua consciência para refletir a imagem do monstro de volta para ele. No reencontro, o empata curado funciona como vidro blindado. A consciência que você adquiriu estudando sobre o narcisismo e sobre si mesma criou uma camada de proteção que impede que as projeções dele colhem em você. Quando ele tenta projetar que você é a culpada por tudo, a projeção bate na sua clareza e volta para o colo dele. E isso é insuportável para ele. Você notará sinais físicos de desconforto no narcisista à sua presença. Ele começa a desviar o olhar, a mexer no celular compulsivamente, a ficar agitado sem motivo aparente. Isso acontece porque, na sua presença neutra, ele é forçado a carregar sozinho o peso do próprio vazio. Sem a sua reação emocional para alimentá-lo, ele começa a morrer de fome energética, e o corpo diz o que a boca não admite. A sua ferramenta mais poderosa aqui é o silêncio analítico. Não explique a sua cura. Não dê palestras sobre como você mudou. O narcisista usa a sua fala para encontrar novas brechas, novos pontos de ataque. O vácuo da sua não explicação força os fantasmas dele a aparecerem. No silêncio da conversa, ele ouve o barulho ensurdecedor da própria solidão. Esse é o maior espelho que você pode oferecer, a ausência de palco para o show dele. O maior choque que um narcisista pode levar não é o seu grito de raiva, não é a sua ameaça de processo. É o seu silêncio de indiferença, aquele silêncio que diz, sem dizer nada, você simplesmente não ocupa mais espaço em mim. E é aí que o poder muda de lado. Por décadas, muitos de vocês habitaram o arquétipo do Salvador. Você acreditava que, se fosse paciente o suficiente, ele enxergaria o seu valor. Jung dizia que o que não trazemos à consciência aparece como destino. E o seu destino foi tentar salvar alguém que usava a sua luz apenas para esconder a própria escuridão. O ponto de não retorno, o momento em que você se torna verdadeiramente livre, é quando você solta a mão do Salvador para segurar, com amor, a mão da sua própria criança interior. Aquela que foi abandonada enquanto você cuidava do seu agressor. Ao perceber que você não sente mais a necessidade vital de ser entendida ou perdoada por ele, o narcisista experimenta uma forma de morte social.
Para alguém que vive de ser o centro do universo alheio, ser tratado com a cortesia fria, dedicada a um estranho educado, é o golpe final em sua grandiosidade. Ele se tornou irrelevante. E a irrelevância, para o narcisista, é um destino pior que a morte. Como manter essa blindagem no dia a dia? Primeiro, o jejum de explicações. Nunca mais explique os seus sentimentos a quem usa a sua vulnerabilidade como munição. Responda com monossílabos. O vácuo da sua informação é onde mora a sua força. Segundo, a desidentificação da culpa. Sempre que ele lançar uma sombra, visualize-a batendo em um escudo e voltando para ele. Diga internamente: isso é seu, não meu. Terceiro, o resgate do território. Volte a habitar os espaços e hobbies que ele tentou colonizar. Retomar o contato com a natureza, com a sua espiritualidade, com uma antiga paixão. Esse é o seu maior ato de rebeldia. Aqui está a verdade que o narcisista nunca vai te contar. Jung revela que o narcisista é a personificação da sombra coletiva que se recusa a ser integrada. O que ele realmente sente ao te ver curada é o pavor de que você descobriu o segredo dele, que ele não existe sem o seu olhar, e você acabou de provar isso. Ao te ver inteira, ele é confrontado com a própria fragmentação. Ele percebe que você atravessou o mesmo deserto que ele habita, mas você saiu do outro lado com flores nas mãos, enquanto ele continua cavando buracos na areia. O narcisista teme a sua individuação porque ela prova que é possível sofrer e ainda assim permanecer bom. Que a dor não justifica a maldade. E isso destrói a única desculpa que ele usa para ser quem é. Se você chegou até aqui, sinta a leveza que começa a ocupar o espaço onde antes morava a angústia. Agora, entenda isso com clareza. O reencontro com o que te feriu não é mais uma sentença de dor. É a prova definitiva de que as cinzas do que você foi serviram de adubo para a fênix que você se tornou hoje. Você não venceu o outro. Você venceu a guerra interna pela sua própria dignidade. Enquanto o narcisista sai de qualquer contato carregando o peso do próprio vazio, você sai com a sua integridade preservada e com a certeza de que o território da sua vida foi, enfim, reconquistado. Olhando para trás, qual foi a primeira rachadura que você notou na máscara dele? Aquele pequeno instante em que ela escorregou? Compartilhe sua história nos comentários. A sua voz pode ser o guia para alguém que ainda está perdido no nevoeiro. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. A sua alma não aceita mais inquilinos.